Estamos aqui no podcast Fala Médico, desenvolvido por acadêmicos de medicina da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, FASE, localizada em Vespasiano. Estamos aqui no estúdio Casa Una Anima Hub. Sou Ana Clara Randelli, acompanhada da Carol. Meu nome é Carol Silvestrini e hoje a gente vai entrevistar o nosso convidado Lineu Cordeiro. Eu vou apresentar um pouquinho ele aqui. O Lineu é médico, graduado pela Universidade Federal de São João. Ele é clínico titulado pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, emergencista pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência e também intensivista titulado pela Associação Brasileira de Terapia Intensiva. Atualmente, o Lineu é horizontal do CTI, da Unimed e do CTI do Hospital Odilon Beres, coordenador do pronto-socorro da Unimed e também tem um papel na docência. Ele é professor de clínica médica na FASE e orientador da Liga de Clínica Médica da mesma faculdade. Além disso, ele é membro do grupo de Mais Evidências. E, Lineu, se apresente pra gente, por favor. Oi, gente. Muito obrigado primeiramente pelo convite. Um prazer estar participando desse projeto. Um projeto que tem um potencial enorme de gerar bons frutos e estar participando dele, sem dúvida nenhuma, um motivo de grande alegria. Então, primeiramente, obrigado pelo convite, à disposição de vocês para a gente rolar um bom papo aqui. Então, para a gente iniciar, quem é o Lineu além da medicina? Acho que vocês começaram com a pergunta mais difícil, né? Falar de medicina às vezes é mais fácil do que falar da gente, né? Olha, um cara que consegue ainda, que carrega com ele a criação simples de uma cidade pequena do interior, que eu acho que mantém a mesma simplicidade, que gosta pra caramba de esporte, principalmente de futebol, cruzeirense, não sou ruim de bola, mas que muitos pensem aí, todo mundo olha pra mim e fala, você tem tipo que joga bola? Não gosto, não sou ruim não. E um cara que foi criado de uma forma muito simples, numa cidade pequena e que traz isso, nunca perdeu isso dessa cidade, nunca perdeu na cabeça da origem, os amigos. De que cidade que você era? Papagaio, a Grande Papagaio, uma cidade de uns 14 mil habitantes, perto aqui de Belo Horizonte, e que carrega isso, casado, não tem filhos e eu acho que um cara muito tranquilo, muito simples, aquele cara que veio do interior e que o interior não saiu dele. Saiu de lá, mas o interior não saiu. E agora que a gente conheceu o Lineu um pouquinho mais como pessoa, a gente queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória na medicina. Como você decidiu, por que você escolheu esse curso e até hoje, assim, como que foi? Eu nunca cogitei fazer outro curso. Assim, se cogitei, passou muito, muito rápido. Sempre quis fazer medicina. Fui de uma época de tentar vestibular que tinha poucas vagas de medicina em escola pública. Eu sempre tive bem claro em casa que particular não tinha opção. E então tinha que me virar para passar numa escola pública. E não tinha muita época. Eu sou de uma época nem Enem. A gente fazia aquele vestibular tradicional de primeira, segunda etapa. Uhum. Então, e vim de uma escola pública. Então, assim, de uma escola pública que o ensino não era, obviamente, uma escola pública do interior, onde há muitos anos atrás. Não é tanto assim não, mas alguns anos atrás. Então, assim, mesmo com essas dificuldades, eu sempre, quando eu coloco um objetivo em mente e quero ir atrás desse objetivo, eu falo assim, olha, eu tenho essas limitações, eu tenho esse objetivo. Como é que eu vou fazer? Aí eu demorei um pouco passar, mas sempre, quando a gente tem uma coisa em mente, principalmente quando você tem certeza do que você quer, porque às vezes você tem uma coisa em mente, mas às vezes você não consegue porque você não dedica o que precisa. E por que você não dedica o que precisa? Porque às vezes, no fundo, você tem dúvida. Você não sabe, mas às vezes você tem dúvida. Daquilo eu não, sempre quis isso, corri atrás. Passei na Universidade Federal de São João del Rei, que o campus de medicina é em Divinópolis, então minha formação foi lá, segunda turma. Segunda turma? Segunda turma. Olha. Segunda turma, perdão. Uma faculdade ainda em formação. Peguei muitas dificuldades, uma faculdade de formação do ponto de vista de estrutura humana, de poucos professores, de estrutura física, mas isso hoje eu olho para trás e me fez crescer, que me fez correr atrás daquilo que eu não pude ter de mão beijada. E isso me ajudou a crescer como acadêmico. E depois veio o desafio da residência, que, na minha opinião, hoje, o aluno, o médico, ele é selecionado muito na hora que ele faz a residência. Claro que hoje, eu acho que tem mais vagas, então hoje
relativamente é um pouco mais fácil entrar numa escola de medicina, não, de forma não tirando mérito, mas o número de vagas cresceu em um ritmo e o número de vagas de residência continua num ritmo totalmente diferente do número de vagas. Então, acaba quem... Um mercado mais competitivo. Exatamente. Né? Entrar na residência. Então, já na minha época, eu já vi que o que afunilava a residência. No meio para o final assim, do curso, eu já comecei a me dedicar muito para entrar numa boa residência. Vou ser muito sincero com vocês. Quem trabalha comigo, eu não sei. A maioria, os lugares onde eles se formaram, não sei. Mas eu sei onde que eles fizeram residência. Eu sei onde cada um fez residência. E como eu estou no pronto-socorro, não pergunto, muito difícil eu perguntar a alguém onde você formou. Às vezes, pergunto por perguntar. Mas não faz diferença para mim. Faz diferença muito onde que ele veio do ponto de vista de formação médica. Isso que faz mais diferença, na minha opinião, hoje. Uhum. E aí, conta pra gente, assim, clínico, intensivista, emergencista, como que isso se deu? Se na faculdade você, quando entrou, né, pensava em ser alguma outra área? Porque hoje em dia a gente vê muito acadêmico, a gente, né, como acadêmica, a gente também fica na dúvida, vê muita gente entrando na faculdade pensando que vai ser uma coisa, sai e presta residência para uma área completamente diferente. Para você foi assim? Ou a clínica sempre te encantou? E aí como que a partir disso você foi para a medicina intensiva e para a de emergência? Geralmente a gente, quando escolhe uma área, você vai escolher uma área, provavelmente vocês vão escolher uma área, ou porque essa área encantou vocês, ou porque às vezes professor, você se encantou nessa área por um professor que você se inspirou. Tem muito disso. Com certeza. Eu tive na faculdade um professor que eu me inspirava muito nele, ainda, inclusive hoje eu posso dizer até que é meu amigo, colega, intensivista, e aí eu aproximei muito essa área no 6º período, fazendo estágio com ele, e aí fui me encantando um pouco para essa área e acabei migrando. E aí, para fazer terapia intensiva, antigamente, não, para ser intensivista, precisava de um pré-requisito, né? Hoje não precisa mais. Qual que era o pré-requisito? Pode ser qualquer especialidade clínica. Clínica, cardio, pneu... Você precisava ter uma especialidade. Precisa de ter isso, para depois tentar. Agora, hoje não mais. Hoje a terapia intensiva, há 2, 3 anos, se tornou entrada direta. Uhum. E aí a clínica, eu sempre gostei muito de raciocínio clínico, de conversar com o paciente, de examinar. E quem gosta de raciocínio clínico, estudar, examinar, buscar diagnóstico difícil, clínica, sem dúvida nenhuma, é uma ótima especialidade para exercer essas coisas. E a emergência? Aí, dentro da clínica, sempre gostei de paciente crítico. Sempre gostei do paciente mais grave. Se tinha 10 pacientes para olhar, eu gostava de mexer com mais grave. Sempre gostei de mexer com mais grave. E são as duas áreas que dão mais competência, que mais te habilitam em trabalhar com propriedade com paciente crítico. Uhum. Então, por gostar mais do paciente crítico. E vocês vão perceber também, como acadêmico, uma das formas de você perceber de qual área vocês vão seguir é aquele paciente ou aquela matéria que vocês têm mais facilidade. Possivelmente, se vocês têm dificuldade de eletro ou não gostam de eletro, vocês não vão ser cardiologistas. Uhum. Se vocês gostam de GO e gostam de criança, talvez seja um indício que vocês podem ser pediatra ou obstetra. Se vocês não gostam de atenção primária e gostam de hospital, vocês não vão escolher medicina de saúde da família. Ou, por exemplo, se vocês não gostam da vida de plantão, da vida de hospital, vocês vão ser oftalmo. Então, algumas coisas já fazem você triar indiretamente. E eu sempre gostei muito do doente crítico, do grave, do que tem que pensar rápido e agir rápido para poder a gente fazer diferença. Sempre gostei desse paciente. E aí as suas áreas conversam bem, né? No. Nesse sentido, assim, já falando da sua carreira, eu queria saber sobre 2 histórias, assim. O seu primeiro plantão, se você lembra como que foi, os desafios que você enfrentou, e aí, no geral, assim, os maiores desafios, né, que você enfrentou na carreira, como que foi, assim, para adaptar na residência, desafios médicos mesmo, dá uma ideia pra gente. Eu formei em dezembro e eu fui direto para a residência. E minha residência começava em fevereiro ou março, não me lembro. E aí eu trabalhei um mês só.
antes de entrar para a residência. Eu trabalhei em Pompéu, é uma cidade do lado da minha, uma cidade pequena também. E aí eu trabalhava dando plantão num pronto atendimento que tem lá e olhando os pacientes internados que ficavam lá. A maioria ia referenciado para Sete Lagoas, que é a principal referência. Então, o meu primeiro plantão, eu fui com a cabeça assim, ó, eu não posso matar ninguém. Então, assim, eu não preciso salvar ninguém. Só de eu não matar já está ótimo. Então, brincadeiras à parte, eu acho que quando você vai para o primeiro plantão, qual que é o primeiro item do Código de Ética Médica? É fazer o bem ou não fazer o mal? É não fazer o mal. Depois você faz o bem. Então, eu pensava assim, ó, eu não quero deixar paciente grave, eu não quero comer bola de paciente grave. Eu posso não saber mexer com ele, mas eu quero identificar ele rápido para poder correr com ele. É isso que eu pensava. Então, eu vou ficar atento. O primeiro que demonstrar sinal para mim, que eu não sei o que está acontecendo com ele, mas eu sei que não é coisa benta, eu vou correr com ele. E as coisas bobas, se eu não resolver, vai melhorar sozinho ou vai ter tempo de procurar alguém para resolver o problema dele. O que eu não posso, o que eu não quero deixar passar é alguma coisa que possa, se eu liberar, o paciente morrer. Então, eu acho que o primeiro plantão, você tem que estar atento, você tem que ir sabendo reconhecer quem é um doente potencialmente grave. Você não precisa saber manejar ele, assim, igual um intensivista, igual um emergencista, mas você tem que saber quem que é, esse aqui não está legal, esse cara aqui não está me cheirando com um cara que vai evoluir bem. E o resto, aí, só de você fazer isso, e você tirando esse paciente da sua mão e colocando ele na mão de quem pode estar resolvendo o problema, você salva a vida dele sem saber o que ele tem. Então, por exemplo, vou te dar as grandes entidades. Você tem que saber reconhecer um cara com dor torácica que pode estar infartando. Você não precisa ser cardiologista, mas, opa, você está infartando, você não é para mim não, você é para outro. Toca ele. Você precisa saber um cara que possa estar evoluindo com uma sepse, opa, você não é para mim não. Uma insuficiência respiratória, um choque, você precisa saber ser expert em entubar. Não, um atendimento básico, ligar um oxigênio, pegar um acesso, monitorizar. São coisas básicas que fazem diferença. Então, o que eu diria? Paciente com dor torácica, você tem que saber quem pode estar infartando ou não. Paciente com choque, paciente com sepse, uma provável sepse, paciente com insuficiência respiratória, um paciente que possa estar tendo um evento neurológico agudo que precisa de rapidez. Isso você tem que saber reconhecer. Isso não pode bater na sua porta, você mandar embora para casa, que você vai morrer em casa, se você mandar embora. Porque é o seguinte, uma coisa assim que, quando precisa atenção é lá, né? Então, vou falar lá. O paciente grave, não adianta você fazer essa frase assim, ele morreu, eu fiz tudo por ele. O paciente grave, não basta isso. O paciente grave, se tem algum, até residente, me ouvindo, médico, o paciente grave tem que fazer tudo por ele no tempo certo. Não adianta você fazer tudo por ele no tempo errado. Fazer tudo por ele no tempo errado é quase igual não fazer. Então, a grande questão da nossa especialidade, às vezes, de mexer com o doente, o que a gente mais faz diferente com o todo? Se eu colocar uma prova de sepse aqui para vocês, ou de infarto, uma prova fechada, uma prova aberta, provavelmente vocês vão tirar quase total, vocês vão estudar. Por que eu ponho vocês na prática e talvez vocês vão? Porque vocês não sabem o time de fazer as coisas. Então, o paciente grave, ele precisa de tudo no tempo certo. Às vezes, o doutor fala com a família, não, fizemos tudo por ele, mas não deu. Aí você vai olhar o caso, o cara é uma sepse, que onde o tratamento inicial não pode demorar, ficou 2 dias na UPA sem ninguém fazer nada, ficou 2 dias no interior, o médico olhando para ele olhando para o médico, e o médico, a gente até usa esse termo, cozinhando o paciente. O paciente chega na UTI, você não tem muita coisa para fazer para ele. Isso eu sempre falo para o recém-formado, que muitas vezes é ele que está na porta. O primeiro contato do doente grave, às vezes, é com ele. Então, ele tem que saber reconhecer isso. Você não precisa saber o que é, mas sabe que não é legal o que ele está tendo. Joga esse paciente para frente, porque se ele chegar na mão do especialista no tempo certo, a gente consegue fazer alguma coisa por ele. Se ele chegar no tempo errado, mesmo fazendo tudo, a chance de paciente não evoluir bem é muito grande. Muito grande. Então, é tudo no tempo certo. E em relação a isso, teve algum caso que te marcou muito na sua experiência? Teve. Tinha um paciente do Odilon. Esse paciente era um cara jovem, tipo 24 anos, e ele tinha um sonho de ser advogado. E ele ficou, ele tomou um tiro de bala perdida e ficou paraplégico. E aí ele teve um sonho interrompido por um tempo, porque ele ficou muito tempo internado e tal, passou por muitas cirurgias. E se eu não me engano, ele era diabético.
E aí, quando ele saiu do hospital, controlou, se adaptou a uma nova vivência de cadeirante, ele falou assim, não, agora eu vou retomar meu sonho, você é advogado. E esse paciente, ele pegou uma pneumonia e foi para uma UPA, aí de uma determinada cidade, um determinado local aí, e esse paciente fez uma coisa que chama cetoacidose diabética. Uma coisa que potencialmente reversível, fácil de tratar, não é uma coisa difícil de tratar. Esse paciente ficou lá, olhando para ele, não fizeram nada, esse paciente chegou, quando ele chocou, ficou grave, já com disfunção de vários órgãos, levaram ele para o Odilon, mas já em estado muito grave. A gente tratou, ele acabou fazendo uma internação prolongada, e ele tinha feito o Enem um dia antes de internar na UPA. Nossa. Um dia antes. Ele fez o Enem já bem debilitado, internou no dia seguinte e depois evoluiu mal. E aí, no dia que saiu o resultado do Enem, ele estava em vias de óbito. E aí, já com disfunção de múltiplos órgãos, a gente sabia que ele ia falecer, a questão de tempo. Uhum. Chamamos a família, conversamos, e a mãe dele, isso aí vai ficar marcado assim, nunca vou esquecer na minha vida. A mãe dele falou assim, ó, filho, você passou no Enem, você é advogado. Ele morreu nesse dia. Jovem, assim, realizou o sonho dele por minutos. E o que mais me marcou foi isso, por isso que depois disso eu tenho essa máxima do paciente crítico. Não adianta fazer tudo por ele. Nós fizemos tudo por ele, mas não foi no tempo. Ele ficou 2 dias numa UPA, com uma cetoacidose, uma coisa potencialmente muito reversível e fácil de reverter, uma pneumonia, uma coisa super potencialmente fácil de reverter, acabou perdendo o time por às vezes não ter reconhecimento disso, e a gente acabou pegando o paciente muito cheio de disfunção orgânica, e aí fica difícil correr atrás. Então esse caso me marcou muito, porque eu lembro da mãe dele como hoje, contando no ouvido dele, ele na beira, e ele logo depois, por questão de minutos, ele acabou evoluindo na hora. Infelizmente isso ainda acontece, né? Sim. Lineu, e para quem não é da área da saúde que está assistindo a gente, você poderia explicar o que é medicina intensiva e como que funciona para ter essa especialidade? Medicina intensiva algumas coisas interessantes para quem não é médico. Medicina intensiva é uma área que cuida de paciente grave, crítico ou potencialmente crítico. Muitas vezes, às vezes você vai dar uma notícia para a família que o ente dela vai para o CTI, ela acha que está morrendo. Nossa, as coisas estão ruins demais. E não é assim. É claro que os mais graves do hospital estão na UTI, mas muitas vezes quem vai para a UTI é quem é potencialmente grave. Não é grave ainda, ele vai para ter um olhar diferenciado aqui que a gente comentou, de se acontecer alguma coisa, fazer no tempo certo. E às vezes ele vai para ter uma monitorização mais de perto, não necessariamente quer estar grave. Então, para quem o intensivista, geralmente ele trabalha dentro do CTI com pacientes mais graves, não que ele não possa ter o consultório dele, não que ele não possa ter dar outros plantões em outros locais do hospital, mas ele fica mais dentro da UTI, cuidando do doente crítico, e que quem está lá dentro não é quem está morrendo. Tem muita gente tranquilo, que está lá bem, que está lá por ficar mais monitorizado, por, como se diz, uma precaução. Não está grave, mas vai ali por uma precaução. Então não é todo mundo que está lá que está morrendo, não. E como que um médico deve se preparar para atuar em segurança no CTI? Estudar. Eu acho que não tem... Estudar... eu acho que eu tenho... Na minha concepção, o médico do CTI tem que ser, do ponto de vista de conhecimento, tem que ser o maior detentor de conhecimento do hospital inteiro. E justamente porque a gente comentou aqui um pouquinho antes, gente, quando o Lineu chegou, sobre o mercado de trabalho voltado para a medicina intensiva, assim. Ele chegou a comentar, né, que na medicina intensiva ela ainda não consegue ser completa por médicos intensivistas, e aí nesse sentido acho que é interessante a gente saber isso, assim, pro médico chegar e falar, olha, eu dou conta de trabalhar com a intensiva mesmo não sendo intensivista. Eu acho que tem que ter um certo, vamos dizer uma palavra mais simples, um certo traquejo com o paciente grave. É muito importante, para o intensivista é muito importante, ainda mais para quem não é intensivista, saber o momento de pedir ajuda. Opa, isso aqui para mim, eu dou conta de mexer com doente grave, mas isso aqui não é para mim não. Deixa eu pedir ajuda.
Então, pedir ajuda é fundamental, saber pedir ajuda. Para o intensivista é demais, e ainda mais para quem não é. Saber pedir ajuda, ter uma certa experiência com o paciente grave. O primeiro contato com o paciente grave não pode ser na UTI, você já tem que ter uma certa expertise, tá? E se você não tem a sua especialidade, é sempre bom trabalhar numa UTI que tem um bom suporte, seja ele tecnológico, seja ele humano. Porque o cara que quando tem recurso humano e não tem recurso tecnológico, você consegue fazer muita coisa. Dá um jeito. Mas agora não tem os dois, não tem nem humano nem tecnológico, aí fica muito mais difícil. Então eu acho que quem está começando, se puder começar num local que tenha mais estrutura, porque o local que tem mais estrutura vai ajudar ele a crescer. Daqui a pouco ele está bem, já mais adaptado, entendeu? E também entra muito na questão de ter humildade, né? Exatamente. Para poder conversar dos casos com outros colegas, ter esse discernimento também. Quando vocês começam a dar plantão, recém-formado, principalmente no pronto-socorro, vocês têm muito esse negócio assim, eu não vou perguntar não, porque depois vai ficar aquilo, né? Que é como se fosse, eu não sei, eu sou fraco, vai ficar feio. Gente, o médico que tem essa facilidade de pedir ajuda, de ter a humildade, sem dúvida nenhuma, ele está muito mais na frente dos outros que tentam fazer tudo da cabeça dele e acham que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Então, é fundamental isso na medicina, seja em qualquer área, seja um cirurgião plástico, um oftalmo, vai ter um caso que vai ter mais difícil e tem que ter humildade de pedir ajuda. Isso não é sinal de fraqueza. E muita gente às vezes fala, eu vou pedir ajuda, mas não vou contar para o paciente não, porque senão o paciente vai achar que eu não sei e vai procurar outro médico. Não, muitas vezes o paciente se sente lisonjeado, porque a grande questão é como você comunica. O seu caso ele é difícil. Como ele é difícil, eu vou pedir a opinião de mais pessoas para a gente poder fazer o melhor pela senhora. Eu costumo falar assim, até a gente mesmo, quando a gente vai tirar dúvida com o professor, ou a gente como pessoa, sem ser acadêmico, pensando num paciente, a gente se sente muito mais confortável e confia muito mais no médico que tem a capacidade de falar, não sei, mas vou te ajudar, vou tentar fazer o possível, vou procurar uma outra opinião, vou fazer alguma coisa, do que aquela pessoa que ou tenta fazer do jeito dela, dentro da limitação dela, só porque ela quer resolver, ou seja, porque a pessoa de fato não quer compartilhar dessa insegurança que ela tem e acaba tentando resolver. Ou, por exemplo, uma dúvida com o professor que você tira e ele te responde algo só pra falar que te respondeu, ao invés de falar, tipo, cara, isso aí eu não domino, eu não sei te explicar isso dessa forma. Então, eu acho que o médico, como dominador do conteúdo nessa área, eu acho que ele acaba ganhando muita confiança, assim, quando ele consegue assumir que não dá conta daquilo tudo. Excelente, eu acho que você usou algumas palavras que são muito importantes, de demonstrar insegurança. Isso é super natural para tudo na vida. Ainda mais, e você tem que lembrar que você está manejando uma vida, a vida de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha. E quando você tem dúvida, você não pode colocar a vida do outro em risco por orgulho seu. Aí eu não vou pedir não, porque eu sou eu e eu tenho esses títulos, então é minha obrigação saber. Você não é obrigado a saber nada. Você é obrigado a sempre lutar para fazer o melhor. E às vezes o melhor é pedir ajuda. Com certeza. Então, isso é um gesto de grandiosidade, não de pequenez. E aí, você falou um pouquinho da medicina intensiva. E eu acho que até para a gente acadêmico, na atuação da medicina intensiva versus emergência. Porque eu acho que elas se misturam muito, e aí separando mais, assim, o que é dever de cada um, o que é a alçada de cada um, como que essas coisas se complementam e se separam ao mesmo tempo. O Linneu, ele é horizontal, né, do CTI lá do Odilon, igual a gente comentou. Já tive a oportunidade de acompanhar alguns plantões, e justamente no CTI da urgência, né, que é onde ele fica lá, a sala de emergência é do lado, então elas se comunicam muito bem. E aí eu queria entender como funciona. É importante isso. Hoje eu estou mais no plantão, quem está na horizontalidade lá, até o Pedro e a Fernanda, grandes profissionais, eu tive que me dedicar mais à gerência da Unimed. Mas é o seguinte, a sala de emergência, o emergencista tem um campo grande de atuação. Ele atua muito no atendimento inicial do paciente grave. Seja ele fora do hospital, quem que atende fora do hospital? Pré-hospitalar,
pré-hospital. SAMU, os atendimentos de resgate, seja por cima, né? O Eros até veio aqui, né? O Eros faz o papel de emergencista no pré-hospitalar, o pré-hospitalar aéreo, ou na ambulância, e o primeiro atendimento do paciente crítico dentro do hospital, que geralmente é a sala de emergência. Eles, geralmente, o emergencista que tem o primeiro contato com o paciente grave. O intensivista, ele recebe aquele paciente que mesmo com o primeiro atendimento do emergencista, a primeira estabilização do emergencista, não foi o suficiente para tirar aquele paciente do risco, então ele precisa de complementar o tratamento dele num centro de tratamento intensivo, o CTI, na visão de quem é especialista de resolver aquele paciente a mais longo prazo, que é o intensivista. Então, traduzindo uma linguagem mais simples, o emergencista faz o primeiro contato com o paciente grave, estabiliza, dá o tratamento que ele precisa, alguns vão melhorar e vão embora ou vão para a enfermaria, outros não vai ser o suficiente e vai precisar de uma complementação nessa linha de cuidado do paciente grave, e essa linha de cuidado complementa dentro do centro de terapia intensiva com o intensivista. Entendi. Em relação ao PA, quais são os principais casos que você atende? Hoje eu não dou tanto plantão na porta mais. Hoje eu fico dentro do CTI da emergência, que é colado na emergência, então eu fico lá na emergência. Agora em pronto-socorro mais eu não dava. Mas como coordenador do pronto-socorro, quais são os CIDs mais comuns, assim, as doenças mais comuns de chegar no pronto-socorro? Do mais simples ao mais grave. Então, por exemplo, se você for, vamos dizer assim, você é recém-formado, vai atuar nas fichas verdes. Ficha verde, o que você vai atender? Primeiro, infecção urinária, que é as infecções urinárias simples, que é a cistite simples. Depois, pneumonias simples. Depois, cefaleias. Depois, IVAs. São as 4 primeiras coisas que vai chegar para o paciente. Esses não graves que o recém-formado atende. TU, pneumonia, doença de via aérea alta e cefaleia. Disparados são os 4 principais CIDs, geralmente dos pronto-socorro. E os mais graves, síndrome coronariana aguda, suspeita de AM, eventos neurológicos, choque e insuficiência respiratória. Então, isso aí é o beabá. E aí, voltando um pouquinho, né? Puxando esse assunto que a Ana trouxe e voltando um pouquinho lá, quando você comentou do primeiro plantão. E aí, já envolvendo um acadêmico aqui que escuta a gente, pensando nos recém-formados também, em relação ao plantão dele. Você já comentou e já deu uma prévia pra gente que UTI, CTI não é o lugar para você ter o primeiro contato com o paciente grave. Mas ao longo da medicina, não ao longo da medicina, né? Ao longo da carreira, assim, pro recém-formado, onde ele deve buscar plantão, ou o que é mais seguro, né? Ele começar, para ele querer dar um plantão na urgência, ele já pode dar. O que você sugeriria, o que você acha que é mais adequado? Tá, vamos lá. Lá no pronto-socorro, quando eu vou contratar a equipe médica lá na Unimed, quando algum recém-formado me manda que ele dá plantão em sala de emergência, automaticamente eu deleto o contato dele. Brincadeiras à parte, mas eu corto ele, não vai trabalhar na sala de emergência de jeito nenhum. Deixando bem claro, recém-formado, ele era o melhor aluno da sala, ele tirava 100 em tudo, ele era um cara que destoava da turma, o mais estudioso da turma, ele não tem capacidade de dar plantão em sala de emergência. Mas você nem reconhece ele, ele não tem capacidade. Mas se for, ele não tem capacidade. E na UTI, nem se fala, aí nem vamos conversar. Mas tem uma UTI que recém-formado está dando plantão. E tem sala de emergência que recém-formado está dando plantão. Aí, na minha opinião, a responsabilidade de quem contratou. Porque o cara, se você vai lá pagar ele, né? A ignorância protege, sabe? Se o cara, às vezes, ele vai na UTI, vai numa sala de emergência, um paciente morre na mão dele, ele vai para casa tranquilo, achando que fez tudo por ele, mas ele não sabe o tudo. Eu fiz tudo por ele. O que é o tudo? Você acha que é o tudo? A maioria que você vai perguntar o que é o tudo não sabe responder o que é o tudo. Às vezes coloca a responsabilidade no grau na gravidade que o paciente tinha e Exatamente. Não no manejo adequado. Chegou muito grave. Tá, mas sala de emergência vai chegar muito grave. É para chegar muito grave mesmo. Quem não é muito grave não vai chegar por aí. Chegou muito, não deu para fazer nada por ele. Mas você não sabe esse tudo. Então, você fica muito à mercê disso. É claro que pode morrer gente na mão do recém-formado, que era grave mesmo, e que ia morrer na mão do melhor especialista do Brasil ou do mundo. Mas quando você vai você está lá como recém-formado, você fica mais suscetível a acontecer falhas. E falhas que não vão ter tempo de ser reversíveis.
Se você errar com um paciente de ficha verde, esse cara vai ter muito tempo de ser corrigido. Agora, o vermelho, não. Então, eu acho que o recém-formado buscar a sala de emergência é um pouco de responsabilidade. Desculpa o termo. E se tem algum recém-formado... Se você é recém-formado, está dando a sala de emergência, mas eu mantenho a mesma coisa. Você é um pouco responsável. Na UTI, não vamos nem falar disso, que eu não vou cogitar isso aqui. É um absurdo. E absurdo mais até de quem contrata, como eu falei. Então, eu acho que você tem que ir gradativo. À medida que você vai ganhando expertise na medicina e com doente crítico, você vai subindo na escala de atendimento. Mas ir de cara para uma sala de emergência para UTI, eu acho que você está colocando os outros em risco. E tomara que ninguém pague em sua mão. Agora, aonde buscar? Eu acho que hoje o campo de atuação do recém-formado, ele tem, principalmente, pronto atendimento nas fichas verdes e amarelos, que a gente chama, né? Atenção primária, PSF, e nesses PSFs ele pode atuar como um clínico de apoio ou como o próprio médico, o médico de atenção primária. Está crescendo muito perícia, né? As perícias médicas, que não precisa de ter especialidade, que um acadêmico se dedique, um recém-formado se dedique, consegue perfeitamente fazer. E também as medicinas do trabalho, né? Então, essas são as áreas mais procuradas. Por que eles procuram mais? Porque eles se sentem mais à vontade de trabalhar lá e onde eles têm mais segurança de exercer a função médica. O generalista, eles se sentem mais segurança trabalhando nesses setores. Então, vamos supor, você formou hoje, você vai procurar seu primeiro emprego amanhã. Quem que você deveria procurar? Os RTs das UPAs, você apresenta os coordenadores das UPAs, procurando às vezes vaga para dar plantão nas fichas verdes, nas fichas amarelas, que eu acho que tem total capacidade, que são casos de muito baixa complexidade. Dos PSF, então ligar, por exemplo, você quer ficar lá em Belo Horizonte, se você ligar na Secretaria Municipal de Saúde, eles vão te passar uma ficha com os principais PSFs e postos de saúde que tem vaga para médico clínico generalista. Medicina do trabalho também, as clínicas de medicina do trabalho estão sempre precisando. E as perícias, que também não precisam de ter especialidade. E que se você quer ir para o interior, eu quero trabalhar ou num pronto atendimento no interior, ou eu quero trabalhar no posto de saúde do interior. Geralmente, quem faz essas contratações é o próprio secretário de saúde, que é muito pequenininho, né? Então, às vezes você pede a alguém, eu quero ir lá para pagar. Se eu vou lá para pagar, eu te dou o contato lá do secretário de saúde, ele vai te alocar numa vaga de um PSF, de um pronto atendimento. Em resumo, é mais esses campos. E aí, nesse sentido, assim, eles vão buscar, né, mais conhecimento e mais prática. Isso. Ao longo desse tempo trabalhado. E aí, nesse sentido de dar plantão no pronto atendimento, explica pra gente, só pra quem não é da área da saúde e até para os acadêmicos mesmo, às vezes eu acho que tem dúvida sobre a diferença das fichas e como funciona. Eu acredito que tem a diferença do tipo de serviço, né? Tem serviço que você tem que bater um certo número de fichas verdes, às vezes uma amarela compensa por 5 verdes, por exemplo. E aí, explica qual é a diferença, assim, pra gente ter a noção de como que o paciente vai chegar pra gente, de acordo com a triagem dele. E eu acho que é isso, assim, como ele vai chegar de acordo com a triagem dele e no tipo de serviço, assim, como que funciona essa divisão de metas, se tem, como que é. Vamos lá. A maioria dos pronto atendimento usam um protocolo de triagem, um protocolo de Manchester. Ele é triado muito pela queixa e pelos dados vitais. Então, aqui, eu vou colocar um paciente aqui, nós vamos triar 2 pacientes, nós todos juntos. Chegou um paciente com a pressão, queixando que está com dor para urinar, não está tendo febre, ele está com a pressão de 12/8, com a frequência cardíaca de 70, está eupneico em área ambiente, está saturando 98 em área ambiente e está em Glasgow de 15. Você classificaria ele com verde, amarelo, laranja ou vermelho? Verde, né? Verde, porque o Glasgow 15. Perfeito. Esse cara, então, é o da ficha verde. É o protótipo da ficha verde. Dados vitais, tudo legal, e com uma queixa que aparentemente não denote urgência maior ou nem urgência intermediária. Esse mesmo paciente agora, deram um remédio para ele, ele voltou para casa, mas não melhorou.
E aí, ele voltou agora febril, com febre, e tá com 39 de temperatura, 38,5. Agora, com a febre, já ficou um pouquinho taquicárdio, né? Chegou uns 110, uma coisa simples. Mas os dados vitais continuam bons. Ele continua verde? Ou ele precisa de um passo a mais agora? Talvez ele é um amarelo. Eu acho que eu daria um amarelo para ele. Ele Ele já tá precisa de febril, um passo a mais. Ele precisa, não pode ficar com febre. Ele precisa de uma intervenção um pouco mais rápida. Ele está com febre. E tem uma pessoa que está com uma cefaleia ali, esperando também que estava na frente, mas a cefaleia dela dá para esperar. Então, esse cara, eu vou dar um adiantamento para ele. Ele está com febre, está com 39 de temperatura. Ele precisa de ser um medicado um pouco mais rápido. Ele não pode ficar 3 horas sentado com febre no pronto-socorro. E agora, esse mesmo paciente foi medicado, ganhou um novo antibiótico e liberar de novo. Agora, esse mesmo paciente chegou agora hipotenso, 80 por 60 de PA, taquicárdico e já chegou meio drogue, meio sonolento. Ele vai para amarela, ele vai aguardar nas fichas verdes, esse cara eu vou pôr ele na sala de emergência. Na sala de emergência. É assim que E funciona aí, a triagem. você falou de ficha laranja e vermelha. A diferença é... São pacientes que tem algumas diferenças, mas são, em resumo, pacientes que precisam de um atendimento imediato. Tem algumas poucas diferenças, mas eles precisam de um atendimento imediato. Um outro paciente aqui, vamos pegar o último. Dor torácica apertando, queimando, esfregando o peito, iniciou uns 20 minutos, está indo para o braço direito, é hipertensa, é diabético, com os dados vitais ótimos. Está com 12/8, frequência cardíaca de 70, Glasgow de 15, ar ambiente, tudo beleza. Mas dor torácica apertando, ele é diabético mal controlado, fala que está indo para o braço direito, suando frio. Ele vai para onde? Ele vai ser verde? Vai fazer um eletro. Ele vai ser verde? E vai para a sala de emergência. Isso é triagem. Isso é triagem. É dar a rapidez de atendimento que o paciente precisa. Eu não quero que um cara com cistite passe na frente dos outros e eu não quero que um cara infartando espere o cara de cistite ser atendido para ser atendido. O princípio da triagem é esse. Vocês acabaram de ser ótimas triadoras. Ponto pra gente. E nesse sentido, você já comentou pra gente o que tem mais no PA, né? As 4 coisas não graves, as outras mais graves. E aí, o que eu vou dar meu primeiro plantão hoje lá no PA? Que eu não posso deixar de saber. Vamos supor que eu tô dando plantão numa UPA. Beleza, tem a sala de emergência ali. Mas igual você falou, o importante é eu reconhecer, né? Mas eu acredito também que tem alguns manejos mais básicos e diretos que a gente precisa dominar para não depender sempre de um terceiro, né? Além da gente sempre dominar aquilo que... dominar, reconhecer, não adianta também garantir que a gente vai ter sempre alguém ali para fazer o resto que a gente deveria fazer. Exatamente. E aí, em relação, assim, acredito, né, que o IAM, o AVC... E aí as outras questões, quais desses, assim, e o manejo tem que estar na ponta da língua para a pessoa ter a segurança de dar o primeiro plantão? Tá, então vamos lá. Você vai dar seu primeiro plantão, 2 dias antes, o que eu sugiro você dar uma revisada? Do mais simples para o mais completo. Dá uma revisada no tratamento de cistite, antibiótico, quais opções que eu tenho, quanto tempo que eu dou, se é 7 dias ainda, igual todo mundo acha, se dá para tratar menos. Infecção de via aérea superior, quando é que eu dou antibiótico, quando é que eu reconheço uma sinusite, quando essa sinusite merece antibiótico, a grande maioria só vai com sintomático. Pneumonia, quando é que eu interno, quando eu posso liberar da porta mesmo para tratar em casa. Então, e cefaleia. Das cefaleias, o que é mais importante? Saber os sinais de alarme. Não tem sinal de alarme, faça uma analgesia, casa, procura um neurologista depois, se precisar. Cistite, infecção de via aérea superior e doenças vegetais baixas, uma pneumonia, por exemplo. São as principais. É claro que quando tem época de epidemia, tem dengue, tem que saber dengue. Está na época de Covid, tem que saber bem Covid. E fala pra gente rapidinho esses sinais de alarme de cefaleia, né? Que eu acho que todo mundo vai ter a curiosidade de saber, às vezes mesmo quem está sintomático e tem uma cefaleia mais importante. O que são sinais de alarme? Sinais de alarme não significa que se está presente tem coisa ruim. Significa que está presente, você tem que olhar de forma diferenciada, que pode ter coisa ruim, tá? E que você precisa de um exame, pelo menos de neuroimagem ou de uma avaliação neurológica. O que é uma neuroimagem? Por exemplo, uma tomografia.
Quais são esses sinais? Por exemplo, cefaleia, vocês acham que é uma doença mais de velho ou de novo? De jovem. Se o cara com 70 anos chega perto de você, doutor, eu nunca tive dor de cabeça, agora estou com uma dor de cabeça tremenda. Isso é um sinal de alarme? Sim. Opa, então acima dos 50 anos surgiu uma cefaleia que ele nunca teve antes. E surgiu uma cefaleia na terceira idade, isso é um sinal de alarme. Vamos supor, essa cefaleia é tão intensa que me acordou de noite. Opa, te acordou? Acordou. Peraí, então nós vamos olhar diferenciado para você. Essa cefaleia eu nunca tive na minha vida. Foi a pior que eu tive na minha vida. E você tem que tomar cuidado, que dor é uma coisa subjetiva. Uma dor intensa para mim pode ser leve para você, mas você tem que respeitar quando eu falar que é intenso. Se eu falei que é a pior dor da minha vida, você tem que respeitar e considerar como a pior dor da minha vida. E a pior dor da vida é um sinal de alarme. Outra coisa, paciente que, vamos supor, aqueles pacientes, não sei se vocês aqui já tem ou teve enxaqueca. Quem tem enxaqueca é acostumado a ter um padrão de dor de cabeça, vocês concordam? Vocês têm um padrão de dor de cabeça. Agora, quando vem uma dor, vamos supor, se você tem uma enxaqueca, melhora quando você toma sua dipirona e seu anti-inflamatório lá. Melhora, só com isso. Agora, você está tendo uma crise de dor, você já tomou dipirona, anti-inflamatório, um remédio que chama triptano, que a gente usa muito para enxaqueca, tomou tudo quanto há e não melhorou. Ou seja, o seu padrão de dor mudou. Opa, vou olhar por que ele mudou. Então, eu já falei 3 coisas. Velho não é... Começou depois de velho? Olha. Mudou de padrão? Olha. Te acordou de noite? Se você acordou por isso, é diferente de você estar acordado por outro motivo, estar com insônia e tem dor de cabeça. A própria privação de sono pode dar dor de cabeça. Agora, a dor te acordou. Opa, vou olhar diferente para essa dor. E a dor que muda o padrão. Também, eu sou acostumado a ter dor de cabeça, tomar isso e isso melhorar. Agora, já tomei 3 vezes isso e não fez nem cosquinha. E por último, aquela cefaleia que tem um déficit focal, começou a ter dor de cabeça do nada. E parou de mexer um lado. Opa. E aquele paciente que tem uma dor de cabeça e tem uma febre que você não pode explicar por outras coisas. Exemplo, se o cara tem uma pneumonia e tem febre, pode ter dor de cabeça. Mas o cara que está com febre, muda o comportamento dele, não tem outro foco infeccioso, e está com a nuca rígida, vou pensar em quê? Meningite. Então é um sinal de alarme. Então esses são os principais. E teve isso, você não vai para casa não. Eu quero que você passe por uma avaliação neurológica para ter mais tranquilidade. Esses são mais simples. O mais grave é aquilo que eu falei. Reconhecimento de um infarto, de um AVC, de um choque, de uma insuficiência respiratória. Às vezes, tem uma máxima na medicina que o pessoal brinca. Quem não anda, né? Quem não se move, ganha move. O que é move? Monitorização, oxigênio e veio. Não está bento, não. Você não vai ficar sentado, não. Deita ele lá, enfermeira, para mim, mede a pressão, monitoriza ele para mim, olha a saturação, se tiver baixo, já inicia uma oxigenoterapia para mim, se for, obviamente, o DPOC às vezes é outra conversa, que é o hipoxêmico crônico. Mas essas pequenas coisas, quando você já fez uma monitorização, aí na monitorização você viu que ele está hipotenso e que ele está desidratado. Então o que você já pode fazer? Volume. E se você viu que ele está hipotenso, precisando de volume e está com febre, você já faz uma dipirona e você já pode pensar que ele está com o quê? Uma infecção. E começar para ele o quê? Antibiótico. Você do 7º período já começou o tratamento de uma sepse. Deu volume, reconheceu que estava diante de uma sepse e iniciou antibiótico. Então, são pequenas coisas que fazem muita diferença. O bom médico não é aquele que sair do recém-formado para o ultra especialista. O bom médico, na minha opinião, é aquele que resolve as coisas comuns e simples de forma eficaz. As incomuns, deixa para os outros especialistas resolver. Lineu, sabemos muito da importância da educação em saúde e qual é o papel do médico em relação a isso para melhores desfechos clínicos? Eu acho que assim, compartilhar um pouco que você sabe, pensando sempre, quando você gosta de uma área, você quer que essa área continue sempre do alto nível. E uma forma de você querer que essa área continue do alto nível é todo mundo compartilhando o pouco sabe.
Então, todo mundo compartilhando o pouco que sabe, quem vai vindo sempre vai pegando esse pouco e vai deixando as coisas no alto nível. Então, eu acho que todo profissional, ele tinha que ser um pouco de educador. Não estou falando que toda gente tem que dar aula, não. Tem gente que nem gosta. Mas todo mundo, lá no dia a dia, com o pouco que sabe, ensinando para o fisioterapeuta, para o enfermeiro, para o acadêmico, para o residente, ele já está fazendo um papel de educação. E se você compartilha o pouco que sabe, e esse pouquinho forma muito. E quando você vê, você tem uma equipe boa. Isso é educar em saúde. Não é só o professor que educa. Pelo contrário, a maioria dos educadores estão no dia a dia mesmo. O professor é mais um. E aqui você falou também sobre sinais que o residente deve se atentar, mas também para uma pessoa que não é da área da saúde, é muito importante estar atento a sinais e quando ele está em um cenário assim, você está na sua casa e seu pai começou a passar mal. O que você diria para essas pessoas, assim, o que eles deveriam se atentar? O que levanta a bandeirinha vermelha? Exatamente. Igual no caso de AVC, tem sinais, né, que... Igual a questão do sorriso, que a gente deve se atentar, a questão se ele consegue levantar o braço na altura. Tem outros tipos de sinais que a gente deveria se atentar para poder também ajudar, não só quem é médico, mas a gente também que está na área da medicina, enquanto estudantes, para a gente também poder orientar essas pessoas. Muito legal isso. Hoje tem essas grandes doenças que são tempo dependente, ou seja, que tratar precoce muda desfecho, elas estão muito com a campanha de ser ensinada para o leigo. Por exemplo, sepse agora está tendo treinamento de leigo, reconhecer uma sepse. E a AM, a AVC já tem algum tempo. São doenças que agir no tempo certo faz toda a diferença, né? E aí, por exemplo, algumas coisas que eu sempre falo que não pode cozinhar em casa. O cara está com uma dor no peito. Eu acho que é muscular, só vou procurar amanhã. Ainda mais quando ele tem fator de risco. É hipertenso, diabético, obeso. Não, começou com uma dor leve, eu vou procurar amanhã. Pode não ter uma amanhã. Tá? Quantas vezes vocês já viram de gente contar para vocês, morreu dormindo. Realmente. Aí você vai ver a história, aí a história vai lá e fala assim, ele teve uma dorzinha no peito ontem, mas foi só um incômodo, ele achou que fosse gás. Depois passou. Arrotou e estava de boa e não quis ir no médico. Não. Dor no peito, paciente hipertenso diabético, não é para ficar em casa. Tem que ter uma avaliação médica, o médico tranquilizar a família. Igual você falou, a mãe está tranquila, começou a falar enrolado, desviar a boca, parou de mexer um lado, não tem, mesmo que volte, toma muito cuidado, que às vezes isso vem, e aí, que prepara as coisas para sair para o hospital, normalizou, vou para o hospital mais não, isso pode ter sido um AIT, ou seja, o que é isso? Um aviso que um AVC possa estar vindo, vai para o hospital. E principalmente, o paciente com infecção, febre, deixa eu procurar assistência médica para ver o que é isso, se precisa ou não de antibiótico, se eu não preciso, às vezes é viral, não preciso de antibiótico, mas eu quero uma orientação, que eu estou com febre, é uma coisa normal? Alguém tem que ir lá ver o que é isso. Então, sepse, suspeita de infarto, AVC, são coisas que pode e não. Se o seu tornozelo, outra coisa, coluna doendo, e às vezes é cheio do pronto-socorro de coluna doendo. Tem quanto tempo sua coluna está doendo, dona Maria? 5 anos. Isso é a coisa de pronto-socorro? Não, esses 5 anos de coluna doendo pode ficar 5 anos e um dia. Marca um especialista, um ortopedista, um neurocirurgião. Isso não é pronto-socorro. Se está com uma dor refratária, até que sim. Mas a gente tem que deixar o pronto-socorro para casos de urgência, que são esses que eu citei. Casos que podem esperar, o ideal é fazer consultas eletivas mesmo. Eu acho que até para a população mesmo saber disso facilita tanto no trabalho médico ali que está ali no pronto atendimento, quanto para ele não perder tempo ali e saber aonde ele tem que ir, né? A gente vê muito na aula assim, falando sobre a importância da atenção básica, da atenção primária, de ser a porta de entrada, e eu acho que ainda falta um pouco, né? O reconhecimento assim, do próprio paciente, para ele saber reconhecer, olha, eu preciso de um atendimento agora, ou eu preciso de semana que vem ir no médico, porque essa questão aqui não tá legal, mas eu não preciso ir lotar um pronto atendimento agora, porque Perfeito. Muitas vezes o médico tá ali nem vai ter o que fazer por mim naquele momento. Exatamente. Mas o paciente não nasce sabendo isso, né? A gente que tem que orientar ele, às vezes o papel da enfermagem é muito importante, a enfermagem sabe também reconhecer quem precisa de uma consulta agora e quem não precisa de uma consulta agora. Mas a gente não pode pôr assim, igual você falou, o paciente não é educado para isso.
né? Então a gente tem a responsabilidade, o dever de educar esse paciente, de deixar ele tranquilo, porque a hora que você explica bem para o seu paciente, não, o doutor falou que isso não é grave não, que eu posso marcar uma consulta no meu PSF, no consultório com o meu médico, que isso não é grave, ele fica tranquilo. É totalmente diferente se eu explicar isso com calma para você do que eu simplesmente falar, não, o seu negócio não é aqui não, vai procurar um posto de saúde. O paciente... E aí a próxima vez ele vai voltar lá de novo e só não vai ter gostado do médico que atendeu ele da última vez. Então a comunicação é fundamental. É muito bom acolher e escutar esse paciente, né? E certificar se ele entendeu o que você passou. Exatamente. E em relação a isso, Irineu, eu queria saber o que te levou a querer ser professor? É um pouco de genética, né? Minha mãe é professora. A minha também. E aí... Mas assim, eu sempre gostei de compartilhar pouco que eu sei. E eu amo medicina, assim, gosto muito de medicina. E é aqui que eu falei para vocês. Uma forma de tornar a medicina, aí eu acho, de alto nível, é todo mundo tendo um pouco de responsabilidade de ser educador. Uns vai para a docência porque gosta, e outros ficam lá dentro do hospital educando mesmo. Mas a gente tem que compartilhar um pouco que a gente sabe para que as coisas continuem sendo andando. Eu quero muito, assim, que vocês, minha aluna, um dia, se minha mãe passar mal, caia na mão de vocês, que vocês tenham capacidade, que eu não possivelmente, se minha mãe passar mal, vai cair na mão de outras pessoas, não minha. Então, e a gente quer que essas pessoas não só atendam os familiares da gente, mas os outros também da melhor forma possível. Então, isso é transferir. E na sua rotina é tranquilo conciliar o ser professor e o ser médico? Tem que abrir mão, né? Assim, você não consegue ter, assim, para aquele horário que você estaria na docência, você poderia estar na assistência. Então, é questão de prioridade. Por exemplo, possivelmente, a maioria dos médicos assistentes estariam ganhando mais na assistência do que na docência. Então, por que a gente faz isso? Porque realmente a gente gosta. E é prioridade, assim. Quando eu quis entrar para a docência, eu quis abrir mão um pouco da assistência. Eu vou ficar na assistência, que eu amo, mas eu vou abrir mão de muita coisa da assistência, inclusive um pouco de recurso financeiro, para me manter. Então, se você quiser manter as duas coisas bem, você tem que fazer um equilíbrio. Não dá para ter uma dedicação full nas duas. Às vezes, você tentando dar uma dedicação full nas duas, você não consegue dar uma dedicação boa nas duas. Então, é tentar manter um equilíbrio, para que as duas, você possa fazer uma dedicação boa para as duas. E voltando um pouquinho nesse assunto, né, de educação em saúde, falando da minha experiência, assim, como paciente mesmo, eu sinto muita falta, eu sentia falta de esclarecimento nesse sentido, quando o médico fala, toma essa aqui de pirona, esse é o tratamento, se não melhorar, você volta. E aí, muitas vezes, quando eu era mais nova, eu achava assim, o cara não sabe nada, esse médico não sabe nada, ele tá me tratando aqui com nada, de pirona eu tomo em casa, e se eu piorar eu volto se eu piorar é porque ele não soube resolver meu problema, e aí eu tenho que voltar, e às vezes você acaba não voltando naquele serviço, né, dependendo do impacto que aquilo causa, e isso eu me questionava muito. Hoje eu entendo que realmente tem muitas coisas que você faz o que precisa ser feito, e às vezes é só uma dipirona mesmo, que a gente tem mania de ir no médico e achar que é o caso mais mirabolante do mundo, e às vezes de fato é a dipirona que vai resolver. E aí, na hora de voltar, é porque de fato aquilo não resolveu ou complicou. Hoje eu entendo isso, mas quando eu era paciente lá, sem ser estudante de medicina, isso me gerava uma angústia enorme, assim. Então eu queria que você falasse um pouco dessa orientação médica para o paciente, porque eu acredito que seria muito mais claro, olha, se não melhorar, por exemplo, em 3 dias a febre não abaixar com esse remédio, se ele começar... Se seu filho começar a ficar assim, 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 eu acho que falta um esclarecimento desse dentro da educação em saúde para a pessoa conseguir entender isso, porque às vezes é a febre que continuou e aí a mãe não leva o filho de volta porque ele já estava com febre. Eu fui no médico, ele estava com febre, sei que é normal. E aí como que fica assim? Eu acho que isso dá uma embolada, né? Eu acho muito, muito bacana essa pergunta, porque quando você fala pro paciente assim, se não melhorar, toma essa dipirona aqui, se não melhorar, você volta. Mas o que é o não melhorar? Posso ter febre amanhã? Quer dizer então que se eu ter febre amanhã eu não melhorei, eu tenho que voltar? Não, peraí.
Então você tem que mostrar para ele o que é esperado. Não, você está com uma infecção de garganta, estou começando antibiótico agora, amanhã você ainda pode ter febre, amanhã, no outro dia, você ainda pode ter agora. No outro dia, depois de 72 horas, não é esperado que você tenha febre. Então mostra para ele, ó, o que é esperado, o que não é esperado. Ó, não é esperado que você tenha falta de ar você tem que voltar. Não é esperado que você tenha quedas de pressão em casa e comece a ficar meio tonto assim. Então, a forma de você atingir mais o paciente é sendo o mais objetivo possível. Ah, se você não melhorar, procura. Mas o que é não melhorar? O que é melhorar e o que é não melhorar? Mostra para ele. Ó, deixa eu assim, fazer uma provocação para vocês sobre orientação médica que tem uns estudos mostrando. O que vocês acham que tem mais adesão? Você pega um paciente obeso, que é hipertenso, e que está precisando perder peso. O que vocês acham? Qual é a maior chance dele aderir e perder peso? Eu simplesmente virar para ele e falar assim, ó, tá gordo, hein? Tá obeso, hein? Tem que perder peso para controlar essa pressão. Ou se eu falar assim com ele, ó, nós precisamos perder peso, mas nós vamos devagar. O que você faz hoje? Ah, hoje eu não faço nada. Então nós vamos começar andando ao redor da sua casa. Daqui 2 semanas, você vai ao redor do seu quarteirão. Daqui 3 semanas, você vai lá para Pampulha e anda 30% da lagoa. Na outra, você vai andar 50%. Na outra, você vai andar 70%. E na outra, você vai andar 100%. Quem adere mais? Quem eu fiz isso ou quem eu se falei? Ó, para a gordura, para os doces e perde perda de peso. Esse que eu orientei de forma bem específica. Então, isso a gente chama, dando um pouco disso, de terapia SMART. Você tem que ser específico, mensurável, atingível, falar em quanto tempo você quer que atinja as coisas. Ou seja, quanto mais claro você deixa para o paciente as orientações, mais o paciente vai ficar seguro. E paciente seguro vai no pronto-socorro à toa? Não dá. Tende a não ir. Momentos palpáveis, né? Exatamente, ele tende a não ir. Se ele no outro dia da infecção de garganta tem febre, ou a mãe no outro dia vê o menino com febre, opa, isso o doutor falou que podia ter. É só a febre? Não, isso o doutor falou que podia. Ele falou, hoje é quarta-feira, ele falou comigo que depois de sexta que não pode ter febre mais. Ele está cansado? Não, ele não está cansado, não. Ele está fazendo as coisinhas decorrentes? Tá. Não, isso o doutor falou que é normal. Ele ficou na cama, ele não está dando conta de fazer nada, ele prostrou, agora nem comer ele está. Isso o doutor falou que não podia esperar, não. Vamos levar ele? Então você tem que ser mais objetivo e mais claro possível, que isso vai facilitar o seu relacionamento com o paciente. É muito importante essas orientações, né? E a gente vê a necessidade da educação em saúde cada vez mais. E agora, voltando mais um pouquinho para o lado acadêmico, assim, a gente queria abordar o assunto sobre o que é, ou o que um professor espera, ou o que o preceptor espera de um bom aluno, né? Tanto de comportamento quanto de estudo, assim, o que um bom aluno precisa fazer para ser... Ele não precisa ser o melhor de todos, né? Como a gente comentou, assim, para ele ter uma boa formação e ele ser um bom aluno, ser reconhecido. Eu vou falar por mim, agora como professor, que trabalha dando aula e também no internato. O que é o aluno que eu mais admiro, que eu mais vejo potencial? O aluno interessado, o aluno que demonstra interesse, demonstra dedicação. Não é o aluno que eu fico fazendo pergunta e ele me dá as respostas certas. Esse aluno que eu pergunto e dá as respostas certas e que não demonstra muito interesse, esse cara tem menos potencial. Não estou falando que ele não vai ter sucesso, não, pelo amor de Deus. Mas ele tem menos potencial de sucesso daquele que não me responde as coisas certas, mas anota tudo no caderninho, vai estudar e no outro dia me traz a resposta. Quem que eu gostaria que trabalhasse comigo futuramente? O que sabe tudo, mas é meio relaxado? Ou o cara que é preocupado, dedicado e que tudo que não sabe tenta depois procurar saber e trazer a resposta? Sem dúvida nenhuma, eu quero esse segundo aluno trabalhando comigo futuramente. E no internato, hoje vocês vão entrar no internato, vocês vão ver que vocês chegam no hospital, vocês vão competir um paciente, às vezes, com mais 6 acadêmicos, mais 7. O espaço é pequeno para tanto aluno. Então, como você consegue se destacar do preceptor fazer, opa, essa Carol aí, ela é boa? Pela dedicação, pela preocupação, de querer estar envolvida no caso, de querer tirar dúvida, de querer estar sabendo aquilo que o preceptor... Aqui, olha, como é que eu faço o diagnóstico de diabetes mesmo? Você não sabe na hora. Esqueci, aprendi isso no 7º período. Esqueci, super normal. Depois você não viu mais. Manda outro dia aqui, deu uma relida lá.
Diagnóstico fazia, é com isso, esse critério, professor Paulo. Ela ouviu o que eu falei. Não, porque às vezes a gente fala tanta coisa, é tanta acadêmico, você fica falando, isso vai se perdendo. Mas quando um acadêmico chega para mim e fala assim, sabe aquele caso que você atendeu de infarto? Eu dei uma olhada lá, aquele eletro dele tem isso, que pode ser isso. Mas o menino me ouviu. O menino prestou atenção. Vem cá, vamos ali comigo ver outro então. Entendeu? Você começa, assim, se ele teve interesse no que eu falei para ele, vem cá então, vou continuar mostrando, já que você demonstra interesse, vem comigo aqui, aonde que eu for você vai. Agora, você quer ir assim, beleza, e tá ali, não tá ali, do mesmo jeito que ela demonstra desinteresse, é uma relação, é uma via de mão dupla. Demonstra desinteresse com estar ali, eu também vou demonstrar desinteresse com ela. Demonstra interesse de estar ali, eu também vou demonstrar interesse por ela. O professor, eu acho que ele tem que dar oportunidade para o aluno. Ele não tem que ficar insistir, pegar, professor, vem, quer vir? Minha mão aqui para você. Tem aluno que reclama e sente falta desse puxão, né? Quer vir? Vem. Quer vir de novo? Vem. Mas agora, vem, não. Não, você tem que ser o principal responsável pela sua formação. Não, se você formou mal, não delegue isso na curva dos outros. Foi culpa da faculdade, foi culpa da falta de professor. É claro que isso tem um componente importante. Mas o principal responsável pela sua formação é você mesmo. Se você quiser, você consegue correr atrás e consegue fazer a diferença e ter uma ótima formação, apesar das deficiências da sua faculdade. É claro, não tendo é melhor. E aí, além desse interesse, né, que pelo visto é a chave aí de um bom aluno, sobre estudos, assim, não necessariamente métodos de estudo, porque eu acho que fica muito particular de cada um, individual, mas de buscar boas fontes. Tanto o aluno, estuda por livro, depende da matéria, é o UpToDate, é o Dynamed, quanto lá na hora do vamos ver, né, do seu plantão, você precisa buscar ali uma resposta rápida, confirmar se o tratamento empírico é aquele ali mesmo. Então, tanto para o acadêmico quanto o profissional, assim, onde buscar as melhores evidências e ter um melhor estudo baseado em evidência mesmo? Uma pergunta boa e difícil. É o seguinte, eu acho que o pessoal fala, agora é só estudar pelo UpToDate, não tem esse negócio de estudar em livro mais. Discordo. Eu acho que a gente nunca deve começar a casa pelo teto, é sempre pela base mesmo, pelo alicerce. O alicerce muitas vezes está no livro texto. Então, o que é uma doença, por que ela ocorre, quais são as principais manifestações. Às vezes, se você não tem conhecimento básico, o livro que te vai dar esse conhecimento básico. Então, você tem que ir no livro. A partir do momento que você vai ter nesse conhecimento, já vai ter uma certa maturidade, aí dúvidas rápidas, às vezes um esclarecimento mais avançado, começa a ter algumas fontes de evidência fazer uma importância muito grande. Eu vou citar uma delas aqui, não sou patrocinado, nada disso, mas sou fã, que é o UpToDate. O UpToDate, ele é um sumário. O que é um sumário? É quem faz um resumo das evidências. Então, vamos supor, Carol, você tem tempo de ler 100 artigos por dia de um determinado tempo? Nenhum. O UpToDate tem uma equipe que lê os 100 e faz o resumo para você, do que é importante e do que não é. Mas muitas vezes vamos supor, você está com uma dúvida sobre o tratamento de diabetes. Ele vai estar lá mostrando para vocês, ele é atualizado. Você vê no início da página lá, a última data que foi atualizado, que geralmente é questão de meses e dias. E aí ele te atualiza. Mas muitas vezes, antes talvez de ir lá, você tem que, se você não tem o conhecimento do que é o diabetes, como fazer o diagnóstico, você tem que dar um passo para trás, às vezes, no livro. Até no UpToDate tem esses conhecimentos básicos, mas às vezes você precisa ir no livro para depois ir para lá. Então, o UpToDate é uma ótima cola para o interno, na minha opinião, para o interno, o oitavo em diante, para o interno e para o recém-formado. É uma ótima cola. É uma ótima cola de uma consulta rápida. Porque o UpToDate, você entra numa determinado tema, ele está lá, resumo e recomendações. Você já vai lá e já vê o que recomenda sobre aquela determinada coisa. Estou com hipertiroidismo aqui, nunca tratei hipertiroidismo na minha vida. Veicular hipertiroidismo, tratamento, resumo e recomendação. Olha se foi o suficiente para você. Beleza, se não for, você vai lá. Com nível de evidência. Com nível de evidência, para você saber o tanto que você confia naquilo. Agora, eu sempre falo, à medida que você vai estar ganhando uma maturidade em relação à medicina baseada em evidência, você vai avançando. Eu, particularmente, opinião minha, e talvez tenha colegas que pensam diferente, eu sempre falo, o UpToDate é do recém-formado e do R1. O Dynamed é do R2. Porque o Dynamed, ele não é tão mastigado.
Então ele dá as evidências ali, dá o grau de recomendação e tudo, mas ele não tem, ele não é discute, tão, né? não discute, e não é tão claro às vezes, assim, igual é o UpToDate, que é tão mastigado. Então eu brinco, o UpToDate é do R1 do recém-formado, não que ele não sirva também, eu consulto o UpToDate até hoje muito, e o Dynamed é um pouco mais, você precisa ter um pouco mais de maldade. Então, por exemplo, o Dynamed eu não acho, opinião minha, vai ter gente que vai, talvez ache, eu não acho uma boa cola para o cara que está começando. Eu acho o UpToDate uma super boa cola, mas o Dynamed ele é um pouquinho mais, você tem que ter um pouquinho mais de traquejo em medicina baseada em evidência. E livros, eu acho que tem total papel, mas ainda fica com mais com esse conhecimento básico, conhecimento de clínica, de tratamento, aí que você tem que estar atualizado. Porque é o seguinte, quando você vai publicar um livro, vamos supor, nós vamos fazer um livro, nós resolvemos agora fazer um livro do podcast. Nós vamos escrever esse livro, vamos começar a partir de hoje a escrever esse livro. Até a gente escrever, for para a editora e for publicar esse livro, vocês acham que esse livro vai ser publicado esse ano ainda? Não. Muito provavelmente ano que vem. Então quer dizer que desse momento que a gente começou a escrever até ser publicado, não pode ter saído um tanto de coisa nova? Então o UpToDate é legal quando você quer conduta, aí é melhor no UpToDate que a atualização é imediata. O livro, para tratamento, ele talvez é um pouco atrasado, porque até ser publicado, muita coisa pode ter saído. Lineu, e vejo muitos estudantes de medicina falando da dificuldade em ter raciocínio clínico. Você tem alguma dica para a gente poder aprimorar, melhorar nesse quesito? Raciocínio clínico, sem dúvida nenhuma, é um desafio, é uma competência que a gente vocês vão, independente da área de vocês a gente vai ter que aprimorar ao longo da vida. Claro que a gente não aprende raciocínio clínico num bate-papo assim, mas algumas dicas que facilitam é você sistematizar as coisas. Então, por exemplo, eu vou abordar um choque séptico, eu vou abordar uma essência respiratória, você ser sistematizado passo a passo. Então, sistematizar passo a passo facilita você na conduta. Em relação a diagnóstico, então sistematizar é muito importante. Algumas coisas em relação ao diagnóstico. Toda vez que você está diante de uma determinada, vamos supor, o paciente está com tosse, febre e um pouquinho de dispneia. Se eu contar só isso para vocês vão pensar em quê, a princípio? O que vocês poderiam pensar? Pneumonia. Aí você sempre se pensa, o que me convenceu a ser uma pneumonia? Ele tem um sintoma respiratório, está com febre, e, vamos dizer, o exame físico tem alguma alteração. Então, isso me convence. É uma coisa legal? É uma coisa que chama atenção? Super, pode ser super pneumonia. Mas você sempre tem que pensar, e se não for isso? E se não for isso? Se não for isso, o que pode ser? Que é o famoso diagnóstico diferencial. Então, sempre quando você vai, pergunta assim, pelos dados, está me parecendo uma pneumonia por isso, isso e isso. E se não for isso? Por exemplo, esse caso que eu acabei de falar, pode ser o quê? Pode ser uma sinusite? Pode ser uma IVAS? Vá com o plano B, C, se não for aquilo. Então, em resumo a sua pergunta, raciocínio diagnóstico é uma competência que a gente tem que estar sempre aprimorando. Quanto mais conhecimento você tem, mais você estuda, mais fica fácil de raciocinar. Como é que você faz diagnóstico diferencial se você conhece pouca doença? Tem como. Então, por exemplo, a capacidade da Soraya, que é a professora de vocês, que eu mando um abraço, fazer diagnóstico diferencial é muito maior que a minha. Ela conhece muito mais doenças que eu. Então, estudar para você ter um rol maior de ter raciocínio e para fechar diagnóstico. Isso me convence por quê? Por causa de, pensa com você mesmo. Me convence por causa disso, disso e disso. Mas e se não for? Eu vou correr atrás de quê se não for? Às vezes eu tenho que fazer até as duas coisas ao mesmo tempo. Se o paciente é grave, não der tempo para esperar. E na hora de tratar, pensa assim, para esse caso, o que eu não posso esquecer? Você falou da sepse lá, eu não posso esquecer de volume, antibiótico e culturas. Mas tudo bem. Isso eu não posso esquecer se tem corticoide, se não tem, se tem específico. Mas isso eu não posso comer. Então, pensa o seguinte, na hora de diagnosticar, o que me convence? E se não for o que eu estou esperando, o que pode ser? Porque para você não ser pego de surpresa. Quando menos ser pego de surpresa, melhor. E agora, na hora de tratar, pensa assim, o que é que eu não posso esquecer de fazer nesse caso? Eu não posso esquecer. Tem muita gente que tem já uma colinha para fazer um X. Isso eu já fiz, isso eu já fiz, isso eu já fiz, isso eu já fiz. Então, se você sistematizar e pensar nas principais coisas,
Aí, à medida que você vai tendo conhecimento, você vai maturando seu raciocínio clínico. E a gente aprimorando isso nos nossos próprios atendimentos, né? Sem dúvida. Tentar, depois dos atendimentos, assim, olhar, o que poderia ser se não fosse esse diagnóstico? Tentar pensar nessas hipóteses para justamente a gente ir treinando isso. Porque eu imagino que à medida que a gente vai tendo experiência, a gente vai acrescentando esse tipo de conhecimento, né? E eu acho que a gente tem mania. Eu acabei de perceber que eu tenho essa mania meio ruim. Quando o quadro é muito florido, a gente chama de quadro clínico de prova, né? Que tá tudo ali na sua frente, escancarado. Eu não tenho mania de pensar no resto. Você fala, não, isso aqui, se não for isso aqui, eu tô doida. E aí a gente tem mania, não sei você, mas eu acho que eu tenho mania de restringir muito, sim. Isso é uma dica legal, porque realmente, a partir de agora vou ficar ligada aí nisso de, tá na cara que é uma pneumonia, mas e se não for? O que pode ser? Instigar isso, né? A gente, o emergencista, o intensivista, a intenção dele é sempre se antecipar as coisas. Você está na frente da doença, não a doença está na sua frente. Por isso a gente tem muito essa mania. Se não é, eu estou com um plano B, C e D pronto. Porque você está na frente da doença, a chance do paciente sair é muito maior. Se ela passa muito na sua frente, você está atrasado, as coisas estão só cozinhando, você nem tem nem você está perdidinho, pode ser que você alcance ela não dê tempo mais. Lineu, e para finalizar, meu primeiro plantão é amanhã. O que eu levo na minha cola? Primeiro um terço, brincadeira. Já tá na ou bolsa, qualquer coisa já, da sua religião. Leva um terço, a sua devoção é Nossa Senhora, eu ponho a imagem de Nossa Senhora. Toma uma água benta. Liga para sua mãe, reza, para não aparecer muita coisa ruim lá. É o seguinte, eu acho que você tem que, o importante talvez você ter uma rede de apoio, é legal. Se eu tiver dúvida, eu vou ligar para um colega, ou para um professor, ou para algum amigo mais experiente. Ter uma rede de apoio é legal. Eu acho fundamental você conhecer bem o local onde você ir trabalhar antes, para saber o que costuma aparecer lá, qual que é o perfil, que tem algumas diferenças. Por exemplo, você vai dar plantão na Unimed, não é a mesma coisa você dar um plantão na UPA Justinópolis, dando um exemplo aqui, tem um pouco de perfil diferente. Os recursos são diferentes. Então, vai conhecer lá, ver o tipo de perfil, ver se você se adapta bem àquele perfil para você poder fazer um plantão e leva a escolinha. Que escolinha? Antigamente tinha muito o Black Book, né? Que era até livro mesmo. Você tem que ter colinha de dose. É bom ter. Pode entrar no o UpToDate, é uma ótima cola para tudo. Para diagnóstico, para tratamento, para dose. É uma excelente cola. E os aplicativos, né? Os aplicativos hoje a tecnologia é muito avançada, tem aplicativo do próprio desse livro de doses e tudo. Então, vá com uma colinha básica, de preferência com uma rede de apoio, e não esquece de rezar, não. Realmente. Até para ver se a gente adequa a esse lugar e se a gente concorda também com a dinâmica que acontece lá dentro, né? E tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte, se acontecer, dependendo do lugar que você for trabalhar, e Deus me livre e guarde, acontecer alguma coisa que estava fora do padrão, você tem que tomar cuidado, que tem gente contratando médico aí para preencher a escala e não dar apoio, o coordenador. Se acontecer alguma coisa e a família for contra você, talvez ele vai lá do lado da família. Então, vá se é um lugar confiável, se você vai ter uma rede de apoio. Se acontecer qualquer coisa que eu estou insegura, eu tenho a quem ligar, a quem recorrer, porque não se sinta sozinho. Porque se acontecer alguma coisa, tem um lugar que você trabalha aí, que a pessoa simplesmente vira as costas para você. Você trabalhou lá? Nem te conheço. Toma cuidado com isso. E aí a Ana fez a última pergunta dela, e eu também tenho uma última para a gente finalizar mesmo. Eu ainda não estou no internato, a Ana também não, mas ano que vem... O meu é no semestre que vem já. Semestre que vem, né? E o meu é ano que vem. Então, estamos na porta aí do internato. E uma coisa que eu vejo, né? Sempre no dia a dia, assim, tendo amigos que já passaram por isso, ou amigos que estão entrando no internato, a questão da residência. Como conciliar o estudo para residência com o internato? Aproveito o meu internato, é melhor abdicar de estudar para residência? Dá para fazer os dois juntos? O que eu priorizo? Conta pra gente, assim, pra gente poder dar uma luz aí pros novos internos. Pergunta difícil. Eu acho que dá para conciliar. Até porque
a carga horária do interno não é tão puxada. Ela é puxada em alguns estágios, mas no geral ela não é tão puxada. Eu acho que sempre tem que priorizar a sua faculdade, os seus estudos, porque você está aprendendo do lado do paciente, isso é um ensino ímpar, você nunca vai esquecer. E lembrar que você estudando, fazendo as coisas, você está estudando para residência. Teoricamente, uma boa prova de residência, ela tenta valorizar o cara que se dedica à faculdade, e não o cara que é domesticado no cursinho. Pelo menos o ideal é isso. Então, eu acho sempre valorizar seu internato, aprender no dia a dia, com o melhor livro que você tem na vida, que é o seu paciente. Sempre eu acho que tem que ser privilegiado, porque o que você aprende vendo é totalmente o que você aprende lendo. E agora, a gente sabe, não vou ser hipócrita aqui, que as provas, apesar de ter que valorizar quem se dedica, ela, infelizmente, ela é um pouco macete. A gente não pode ser hipócrita aqui de falar do mundo ideal se o real às vezes acontece outro. Então, você também, eu acho que tem que ter eu acho que não prioridade, mas você tem que ter um tempo dedicado para pegar os macetes de prova, que é aquelas coisas que as provas antigas demonstram, ver o que aquele tipo de perfil de prova mais gosta, que são diferentes, nem todas as provas são iguais. Então, você tem que ter um tempinho para pegar os macetes de cada, mas eu acho que o internato ele tem que ser sempre priorizado. Nos tempos vagos, sem dúvida nenhuma, aí você dedica a sua prova de residência. Vou falar para vocês, é a parte onde vocês mais crescem, se vocês se dedicam bem, é a parte onde vocês mais crescem na formação, é no internato. É hora que vocês veem a medicina de perto mesmo, assim, hora que vocês veem, opa, agora eu estou perto de ser médico. Então eu acho que não pode perder essa oportunidade, não. Então é isso, Lineu, a gente te agradece pelo tempo, pela disponibilidade, pela paciência, né, com as nossas dúvidas. Foi um prazer, Lineu. O prazer foi meu. Também agradecemos, né, a Casa Una, o estúdio da Anima Hub, que disponibiliza o espaço pra gente. A gente gostaria de lembrar vocês das mídias sociais do Fala Médico, o YouTube, que é a nossa principal rede, o Spotify, o nosso Instagram. Agora também a gente tem um TikTok, então segue a gente lá, a gente vai deixar aqui todas as redes. Além das redes sociais do Lineu, para quem quiser seguir ele, acompanhar e conhecer ele melhor. É isso, então. Muito obrigada. A gente fechou. Muito obrigada, Lineu. Muito obrigada. As portas do Fala Médico estão abertas para você. Sempre que você quiser voltar, vai ser um prazer te receber. Para falar do que achar que deve, do que estiver precisando. Estamos sempre de portas abertas. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço e também sempre aceitarei os convites.